Mesmo com toda a evolução ocorrida nos últimos tempos na agricultura em geral, setores específicos como a silvicultura, fruticultura e outros, utilizam ainda processos que passaram por poucas mudanças, principalmente na fase de implantação. O MPF, mulch de papel com fertilizantes, foi criado e desenvolvido para suprir e solucionar várias dessas eficiências, com a abertura de uma nova rota tecnológica, apresentando grande oportunidade de mercado sem concorrência. Criamos o nosso mulch, que é um sistema revolucionário para os plantios florestais, de plantas nativas, de plantas de valor econômico como laranja. Esse nosso mulch, nós adicionamos nele o fertilizante, que é o grande diferencial, e não existe em parte alguma do mundo um mulch com essa natureza, com essa característica. Dentre as oportunidades que tivemos para usar o MPF, foram instalados pelo menos 2 experimentos, um com eucalipto, floresta implantada de exóticas, eucalipto, e com florestas nativas, para o uso do MPF como um facilitador, como assim eu acredito que ele seja, para a implantação da floresta, principalmente na fase inicial. O ponto que mais chamou a atenção do MPF foi o estudo que a gente fez em vários lugares, comparando o custo de produção de 1 hectare, por exemplo, plantado com o MPF e o sistema convencional, tradicional, que é feito hoje. A gente chegou a um valor com o MPF de R$ 4.340 para implantar 1 hectare. No convencional, esse valor ele sobe quase 20%, indo para R$ 5.300 o custo de implantação. Esse diferencial existe porque, mantidas as condições ideais de solo, de temperatura, umidade, ervas daninhas, etc., com a adição de adubo, de fertilizantes, que são colocados em sachês, em pontos estratégicos desse papelão de 50 por 50 centímetros, permitem uma liberação lenta, gradual, de forma que a planta absorva os nutrientes e todas as plantas de uma área apresentem com o mesmo porte, com o mesmo estande, com crescimento homogêneo. Esses implementos para adubação têm alto custo operacional e imperfeições de posicionamento de deposição dos fertilizantes, levando à falta de homogeneidade no estande e provocando a dominância, principalmente por luz, com consequentes reflexos na produtividade da floresta. Dos 4 sachês que compõem o MPF, 2 levam adubação de cobertura com micronutrientes, todos de liberação lenta. Por estarem os fertilizantes confinados nos sachês, não haverá perdas por lavagem ou por chuvas intensas, reduzindo também as perdas de nitrogênio por volatilização. A operação convencional apresenta uma distribuição não homogênea ao redor das mudas. Esse crescimento homogêneo permite em eucalipto produtividades da faixa de 7 a 8% em volume, porque nós não temos as competições por luz, principalmente nos casos em que há diferença do tamanho dos estandes. Existem 3 fatores que contribuem muito o uso do MPF. Primeiro deles, a redução de mão de obra. Segundo deles, a própria redução do volume de água necessário para a implantação da floresta. E o terceiro, talvez o mais importante, nesse produto a gente tem a possibilidade de disponibilizar o adubo de forma lenta e gradual, o que no desenvolvimento da muda, nos experimentos instalados no horto, mostrou resultados efetivos. Utiliza mão de obra intensiva, muitas vezes inexistente. Determinadas espécies não podem ser capinadas. Como o entorno da muda é protegido pelo mulch, não há emergência de plantas daninhas.
substituindo-se a coroação pela aplicação de herbicidas, com altos rendimentos operacionais, baixo custo e alta eficiência no controle. Em áreas de preservação permanente, em áreas de recuperação de reserva legal, em solos com alta declividade e em áreas degradadas, o MPF é uma grande solução, reduzindo custos e tornando os plantios viáveis. Mortalidade por falta d'água e por altas temperaturas do solo obrigam o produtor a fazer este retrabalho com custos elevados de mão de obra e de mudas, resultando quase sempre em plantas de menor desempenho. E um desses pontos fica bem claro para nós na questão da irrigação das mudas no início do plantio. O solo não incide diretamente, você vai ter uma menor evapotranspiração. Isso mantém a umidade e você aumenta o intervalo de necessidade de uma irrigação a outra, esse ponto de murcha da planta. Com isso, a gente chegou a um valor, uma redução de em torno de 50% na necessidade de irrigação. Você teria uma redução de água de 9.000 litros por hectare. Isso extrapolando para 1.000 hectares, 10.000 hectares, é um valor muito grande e muito significativo. Operação que em determinadas épocas do ano, ou em regiões como no Centro-Oeste, demandam de 2, 3 ou mais irrigações, com consumo de 2.500 a 3.000 litros de água por hectare por aplicação, mão de obra, hora-máquina e frequentemente retardando a sequência de plantio. É um fator que nos engrandece muito esse produto, que será uma transformação nos plantios florestais do Brasil.